Pois bem, vamos para o segundo exemplo desse cálculo estequiométrico com rendimento. Coloquei então aí um exercício, como falei, do Enem, né? Ali eu enxuguei um pouco o enunciado, tirei algumas coisas só por uma questão de espaço. Mas o exercício fala, introduz a introdução do exercício, diz que o SO2, que é o dióxido de enxofre, ele é um gás poluente e que deve ser evitada a liberação desse gás para o ar atmosférico. Aí ele continua. Para evitar a liberação desse gás dióxido de enxofre na atmosfera e, consequente, formação da chuva ácida, esse gás pode ser lavado em um processo conhecido como dessulfurização, que é o que aparece na equação de número 1. Nessa dessulfurização, o SO2 vai reagir com carbonato de cálcio. Isso vai formar sulfito de cálcio e também o gás carbônico. Aí ele continua. O sulfito de cálcio, que é esse produto formado, pode ser oxidado com auxílio de ar atmosférico para obtenção de sulfato de cálcio. Aí ele conta no texto que esse sulfato de cálcio, popularmente conhecido como gesso, também tem outras utilizações, dentre elas a mais importante para fins agrícolas. Aí ele coloca a segunda reação. Depois ele pergunta, considerando um rendimento de 90% no processo, a massa de gesso obtida em gramas por mol de gás retido é mais próxima de. Esse exercício é simples, escolhi ele justamente porque muitos jovens erram essa questão não por esquecer do rendimento, porque eles olham apenas a equação 2. Porque a pergunta faz assim, ó, qual é a massa de gesso obtida em gramas por mol de gás retido? Aí o jovem considera que o gás retido é o oxigênio. Aí ele fica assim, analisando o exercício totalmente fora do contexto. Porque o contexto do exercício é, esse processo que ocorre em duas etapas tem por objetivo reduzir a emissão do SO2. Então, quando ele fala aqui, ó, por mol de gás retido, o gás retido é o SO2. E aí esse é um exemplo que, além do rendimento e além desse detalhe, ele tem duas etapas. Como sabemos, se tiver mais de uma etapa, temos que sempre somar as etapas, simplificando os intermediários. Porque pela pergunta, o gás retido, tá aqui, ó, é o SO2. Observe que ele é o reagente da primeira equação. E o produto gesso, né, que é o produto obtido, é o sulfato de cálcio. Ele é o reagente da segunda reação. Então, o que nós temos que aqui fazer é somar as etapas, simplificando os intermediários, para que possamos obter apenas uma reação. E se tiver uma reação, aí tem uma proporção direta entre o SO2 e o sulfato de cálcio. Então, o primeiro ponto, né, é somar as etapas. Mas antes disso, vamos aos dados do problema. A pergunta dele foi, ele quer saber qual que é a massa de gesso. Então, já vou deixar indicado aqui, ó. A massa de gesso é a massa do sulfato de cálcio. Então, ele quer saber qual é a massa de gesso obtida por mol de gás retido. O gás retido, nesse caso, é o SO2. Então, tem que reter aqui no experimento, né, no problema, 1 mol de SO2. E não esquecer que o rendimento é de 90%. Então, vamos continuar resumindo o exercício da mesma forma que fizemos os primeiros, né? Sempre anotando os dados do problema. Então, o rendimento, 90%. Então, essas são as informações. Então, não podemos deixar o rendimento. E observe, tem mais de uma etapa. Se tiver mais de uma etapa, é sempre bom a gente somar as etapas para ter uma equação só. Porque se tem duas equações, deve-se fazer pelo menos duas proporções. Ao invés de fazer duas proporções, seria mais interessante fazer uma só. Então, já tiramos os dados do problema. Agora, as equações, como são duas, devemos somar as duas. Identificar primeiro o intermediário, né? Observe que o intermediário é aquela espécie formada em uma etapa e consumida na outra. A espécie que é formada na primeira etapa é o sulfito de cálcio e ele é consumido na segunda etapa. Então, eu vou somar as etapas de maneira que não venha na global o intermediário. Só que aí tem um detalhe. Dá para perceber que aqui na segunda reação são consumidos 2 mols do sulfito e na primeira são formados apenas 1 mol. Então, eu tenho que fazer esse balanceamento para poder simplificar essa espécie intermediária. Nós podemos multiplicar a primeira por 2 ou simplesmente dividir a segunda por 2. Aqui eu vou fazer assim, ó, eu vou dobrar a primeira. Então, se eu multiplico a primeira por 2, eu vou dobrar as quantidades de matéria, né, das espécies reagentes das espécies nos produtos. Agora eu posso somar. Quando eu somar, eu simplifico então sulfito de cálcio com sulfito de cálcio.
E aí eu vou ter uma equação global com 2 mols de carbonato de cálcio, mais 2 mols de SO2, mais 1 mol de oxigênio. Isso vai formar 2 mols de sulfato de cálcio, mais 2 mols de CO2. Então agora eu vou apagar esse quadro para a gente prosseguir aí na resolução. Então eu tentei seguir, né, as recomendações. Lemos o texto, anotamos os dados do problema e já sabemos qual deve ser a equação a ser utilizada. Qual que é a equação global, que consiste na soma das duas. E aí nós temos que achar qual que é a massa de gesso obtido quando tiver o consumo de 1 mol de SO2. E aí não esquecer que o rendimento é de 90%. Então, aqui nós temos a equação global, quer dizer, se multiplicar a primeira equação por 2, somar as etapas 1 e 2, chegamos nessa equação. Bom, a pergunta já está ali, reescrevi os dados do problema, precisamos então montar uma proporção entre, queremos a massa de gesso, que é sulfato de cálcio, obtida quando tiver o consumo de 1 mol de SO2, com rendimento de 90%. Lembra que os problemas de rendimento a gente tem que fazer o exercício normalmente e lá no final a gente desconta esse rendimento. Então eu tenho que montar a proporção entre as espécies químicas de interesse. Quais são as espécies, né? 2 mols de SO2, levando à formação de 1 mol de sulfato de cálcio, que é o gesso. Como já vimos, aqui se a proporção é 2 para 2, é o mesmo que a proporção 1 para 1. Então eu vou reescrever aqui essa proporção assim, 1 mol de SO2, se for integralmente consumido, isto leva à formação de 1 mol do sulfato de cálcio, que é o gesso, já que a proporção é 1 para 1. Então a pergunta é, a massa de gesso obtida a partir do consumo de 1 mol de SO2. Se nós queremos a massa do produto a partir da quantidade de matéria do reagente, porque ele está querendo a massa de gesso quando consumir 1 mol de SO2, se eu quero a massa do produto a partir do número de mols do reagente, então eu monto uma proporção número de mols com massa. Mais uma vez, para obedecer os dados do problema. Se é para montar uma proporção número de mols com massa, 1 mol de SO2, se for consumido, isto leva à formação de 1 mol de gesso, que é o sulfato de cálcio. Então, 64 com 32, 96, mais 40, 136. Então, se consumir 1 mol de SO2, que é o gás poluente, isto leva à formação de 136 gramas de sulfato de cálcio, que é o gesso. Pode ver que já a resposta tem 136. Aí tem que tomar cuidado, porque produz 136 se o rendimento fosse de 100%. Então o que a gente tem que fazer agora é descontar o rendimento. Então vamos fazer assim, 100 gramas, ou melhor, se o rendimento for 100%, a massa obtida de gesso corresponde a 136 gramas. Agora, o rendimento é de 90%. Então, para o rendimento de 90%, vamos ver qual que vai ser então a massa do sulfato de cálcio, né? Conhecido aí como gesso. Quando fizermos o cálculo, a massa de gesso, a massa de sulfato de cálcio, obtida nesse caso, dá um valor próximo aí de 122 gramas. Então, pelas respostas, já dá para você perceber que o valor não pode ser maior que 136 e nem 136. Tem que ser um pouco menor que 136. Por isso, a melhor opção seria aí a massa de 122. E aí, 122, a resposta ficaria letra C. Eu não coloquei ali as alternativas, não, mas aí ficou letra C. As opções, 64, 108, 122, 136. Como 120, 136, 245. Então, tinha 122, 136, 245. 245 está fora. 136 também, porque o rendimento é de 90%. Então, tem que ser um pouco menor que 136, daí fica 122. Então, esse é um exercício até simples. Mas, por incrível que pareça, vários alunos têm dificuldade, porque tem mais de uma etapa, ele às vezes esquece do rendimento e é muito comum ele usar só a segunda equação, porque ele pediu a quantidade de gesso por mol de gás retido. Aí tem que tomar muito cuidado com o contexto. O gás retido não é o oxigênio. O gás retido tem que ser o gás poluente, correto? Bom, gente, aqui a gente finaliza então o segundo grupo de problemas, que são os problemas que têm cálculo estequiométrico com rendimento. Agora nós vamos para o próximo grupo, que são os problemas de cálculo estequiométrico com pureza. Muito bem, então vamos prosseguir aí no nosso cálculo estequiométrico.
Agora vamos para os problemas do terceiro caso, que é o cálculo estequiométrico com a pureza. Antes de ler o exercício, tenha muita atenção, porque os problemas de pureza você tem sempre que analisar da seguinte maneira. Se uma determinada amostra de um determinado reagente é uma amostra impura, jamais faça o cálculo considerando que essa amostra vai ser totalmente consumida. É claro que matematicamente, se você descontar a pureza antes de resolver o exercício e no final do exercício, matematicamente você obtém o mesmo resultado, só que quimicamente não está certo. As impurezas elas não vão reagir. Então, sempre que o problema te der a massa de um reagente, já te dizendo qual é a pureza, é importante você já descontar a pureza no início. Porque se a amostra é impura, não faz sentido essa amostra ser totalmente consumida. Imagine, por exemplo, uma amostra de carbono grafite com cerca de 20% de areia, 20% de argila ou uma outra impureza qualquer. Se você considera que todo o carbono grafite vai ser consumido para efeito de cálculo, você está admitindo que a argila, a areia ou a impureza também vai ser consumida, o que não está certo. Então tome bastante cuidado. Quando ele te apresentar a pureza, já desconte a pureza no início do exercício. Lembra que o rendimento, a gente de uma forma geral, desconta ele no final. A gente faz os cálculos admitindo que os reagentes estão 100% puros e de que o rendimento é de 100%, para só no final descontar, nesse caso, o rendimento. Então vamos lá, o exercício, o exemplo do Mackenzie. A reação de ostulação da pirita, a pirita é o sulfeto de ferro 2, pode ser representado pela equação que está aí. Observe que a equação já está devidamente balanceada. Considerando que o processo ocorra na CNTP, não esqueça que é condições normais de temperatura e pressão, nós vamos admitir 1 atm de pressão, e aí significa que a temperatura é 0 graus também, 1 mol de gás ocupa o volume de 22,4 litros. Você vai sempre usar esta relação, a não ser que o problema peça para você considerar que 1 mol de gás ocupa o volume de 22,7. Aí, ele tem que deixar claro no exercício que a pressão é de 1 bar e a temperatura 0 graus Celsius. 1 bar é quase uma atmosfera. 1 bar é 0,987 atms. Se é um pouco menos de 1 atm, o volume de 1 mol tem que ser um pouco maior que 22,4. Por isso, a gente considera 22,7. Mas essa recomendação é só se o exercício te disser que é para considerar a CMTP com a pressão de 1 bar. Se não disser nada, 1 atm, 0 graus Celsius, 1 mol de gás, 22,4 litros. Então, se está na CNTP, ele quer saber qual que é o volume, nesse caso ele quer o volume de SO2, volume do gás formado, produzido na reação de 600 gramas de pirita, só que a pirita tem uma pureza de 50%. Está vendo que ele já me deu a pureza. Se ele já está me dizendo que a pureza da pirita é de 50%, nós não podemos admitir que 600 gramas de pirita serão integralmente consumidos, porque dos 600 gramas, apenas a metade é sulfeto de ferro. A outra metade são as impurezas, e é sempre importante lembrar que as impurezas elas não vão reagir. Bom, já fizemos uma leitura do exercício, vamos anotar os dados do problema. Então, a massa da amostra, eu vou colocar assim, com massa da amostra, para a gente já descontar a pureza no início, Então, a massa da amostra que vai ser consumida é a massa de 600 gramas. Só que esses 600 gramas, ou essa amostra, é uma amostra impura. Então, eu já vou deixar aqui bem claro isso aqui para não confundir, Então, essa é uma amostra impura. Se a amostra, gente, é impura, ela não pode ser totalmente consumida. Quer dizer, não tem 600 gramas de sulfeto de ferro, Que é o FeS2. Desses 600 gramas, se a pureza é 50%, eu já desconto ela no início. Então, eu já vou fazer assim, dessa amostra, eu já sei que a massa que tem de pirita, que é a massa de FeS2, corresponde a 300 gramas. Aqui nem vou me preocupar em fazer a proporção, Acho que está bem simples de você compreender aqui a conta, Então, olha só, dos 600 gramas de pirita, que é a amostra, ou de 600 gramas da amostra, apenas a metade é pirita. Porque se essa amostra é impura, ela tem uma pureza de 50%.
Então, se é 50%, tem que reagir só 300 gramas de pirita. E a pergunta é, qual é o volume de SO2? Ele quer saber o volume de SO2 nas condições normais de temperatura e pressão. Então, o volume de SO2, pela resposta aí, está em litros, né? Então, ele quer o volume de SO2 em litros se consumir 600 gramas de amostra com 50% de pureza. Então, a primeira parte já foi, já retiramos aí os dados do problema. O que temos que fazer agora, na sequência, é, equação já tem, e ela já está devidamente balanceada, ótimo. Agora vamos para a parte final, que é montar a proporção. E aí nós devemos montar a proporção entre as espécies químicas de interesse, que é o sulfeto de ferro e o SO2. Porque a pergunta do exercício é, qual é o volume de SO2 formado quando houver o consumo de 300 gramas de Fe2O3? Então, mais uma vez, ele quer o volume do produto a partir da massa do reagente. Então, eu vou montar uma proporção massa do reagente, volume do produto, para a gente não se preocupar em nenhum momento em transformar essa massa que está aqui em mol, para depois passar para litros, né, para achar o volume de SO2. Então, as espécies químicas de interesse são FeS2, que é a pirita, e o SO2. Observe que a proporção que aparece aí é 4:8. Obviamente, não usaremos essa proporção. Quando dizemos 4:8, é o mesmo de 1:2. Então, eu vou colocar aqui a proporção, né? Nesse caso, então, 1 mol de FeS2, que é a pirita, se for consumido, leva à formação de 2 mols de SO2, que é o dióxido de enxofre. Então, novamente, vá na pergunta para você montar a proporção. A pergunta é, ele quer qual é o volume do produto SO2 obtido quando houver o consumo de 300 gramas de FeS, que é a pirita. Se ele quer o volume do produto a partir da massa do reagente, devemos montar uma proporção massa do reagente, volume do produto, para não ter que mudar os dados do problema. Se eu vou montar uma proporção massa do reagente, volume do produto, vamos lá, 1 mol de FeS2, o enxofre é 32, vezes 2, 64, o ferro é 56, dá massa de 120. Então, 1 mol de FeS2, né, que é o sulfeto de ferro 2, 120 gramas. 120 gramas de pirita, que é o sulfeto de ferro 2, se for consumido, leva à formação de 2 mols de SO2. Mas eu quero montar uma proporção massa do reagente, volume do produto. Então aqui eu vou usar 2 mols, só que na verdade é o volume de 2 mols. Então tem que ser 2 vezes o volume de 1 mol, que é 22,4 litros. Então já montei uma proporção massa do reagente, volume do produto. Agora, a massa consumida de pirita é a massa de 300 gramas. Então, se consumir os 300 gramas de pirita, qual vai ser o volume formado de SO2? Qual é o volume produzido de dióxido de enxofre? Então, volume de SO2, aí tem que fazer as contas. Mais uma vez, não saia fazendo os cálculos, né, sem ver se é possível simplificar, porque não precisa ser multiplicar 22,4 por 2, depois por 3 ou por 300, dividir por 120. Vamos simplificar aqui primeiro. Vou simplificar gramas com gramas, já vou obter a resposta em litros, né? Posso também tirar esse zero aqui com esse daqui. Também posso simplificar 12 e 30, né? Pode ser por 6, aqui vai dar 2 e aqui vai dar 5. E posso também simplificar aqui, né? 2 com 2. Então, vou ter que multiplicar, na verdade, 22,4 por 5. Dá um valor de 112 litros. Então, esse é o volume de SO2 obtido se houver o consumo de 600 gramas de pirita com a pureza de 50%. Tem muito jovem que ele faz o cálculo com 600. Ele até usa aqui, 120 para 600. Aí ele acha um volume de SO2. Aí ele faz assim, o volume que ele achou é para 100. Mas como a pureza é 50%, ele chega no mesmo valor. Olha, matematicamente está certo. Numa questão objetiva, 112, resposta da questão letra B. Agora, se o jovem fizer o cálculo, admitindo que está consumindo 600 gramas da amostra, ele está admitindo que a pirita que é consumida é uma amostra impura. Quimicamente está errado. Se for um exercício, uma questão discursiva, é 0. Porque não deixou claro a diferença entre pureza e rendimento.
Porque quando ele faz isso, ele não mostra, ou ele deixa claro no exercício, que ele não sabe a diferença entre pureza e rendimento. Então, se o problema te apresentar a pureza, faça o cálculo já antes, desconte a pureza, porque pensa, não faz sentido a impureza reagir. Então você desconta no início, para você ter certeza qual é a massa do reagente consumida. Então a resposta do exercício ficou letra B de bola. Vamos então para os próximos exemplos.